Seja muito bem-vindo ao nosso 9º vídeo de estudos bíblicos, e nele nós vamos continuar falando sobre o livro Atos dos Apóstolos. Mas antes, eu gostaria de advertir que este vídeo vai contar com alguns slides com um texto, com um volume de texto um pouco maior. Então, se você tiver interesse em ler os textos, né, dos eventos em Atos que nós vamos tratar aqui, necessariamente você vai ter que dar uma pausa, porque nós temos que limitar o tamanho do vídeo. Então, para isso, nós vamos ter um tempo mais rápido na apresentação dos slides. Então, vamos recomeçar o nosso estudo sobre o livro Atos dos Apóstolos, pontuando um primeiro evento, que é o apedrejamento de Estevão. Estevão era um discípulo muito versado nas Escrituras, e a Bíblia diz que Estevão ele tinha muitos argumentos, né, a favor de Jesus, e que ele era poderoso, né, nas palavras, em atos, e estava incomodando então os judeus, que alugaram alguns homens para mentir sobre Estevão, dizer que ele estava blasfemando. Então ele foi chamado ao Sinédrio, e na defesa de Estevão, antes que o Sinédrio determinasse o apedrejamento dele, a morte por apedrejamento, Estevão ele fez um discurso diferente em sua defesa. Ao invés dele chamar o povo, através do seu discurso de defesa, ao arrependimento e à aceitação de Jesus, ele não fez um discurso missionário. Ele foi ali no Sinédrio para dar um ultimato aos líderes judeus. Um ultimato de que o tempo do povo de Israel como povo escolhido de Deus havia chegado ao fim. E é muito interessante que na profecia das 70 semanas de Daniel, ou seja, a profecia dos 490 anos, né, que Daniel profetiza, nessas 70 semanas ou 490 anos, no final da última semana, né, no meio da última semana, a profecia diz que o ungido seria morto, ou seja, Jesus seria crucificado. E no final, a profecia diz que cessaria o sacrifício do templo. Por quê? Porque o povo já não seria mais um povo peculiar de Deus, né? Daí agora as coisas mudariam, e Estevão marca o final da 70ª semana da profecia, né? Temos um evento importantíssimo, né, depois disso, que é a conversão de Saulo, né? Saulo era o nome romano dele, né? Saulo tinha cidadania romana também. E o que aconteceu? Saulo perseguia a igreja com voracidade, com tenacidade. Ele era muito zeloso, né, da lei, né, e como fariseu da sua religião também. Então ele passou a perseguir os cristãos de uma forma empedernida. Ele levava cativo as pessoas que estavam se reunindo em nome de Jesus, e o fato é que ele conseguiu algumas permissões, né, dos maiorais do Sinédrio para levar preso alguns cristãos da cidade de Damasco, sendo que no meio do caminho para Damasco, né, o Senhor Jesus aparece a ele com aquela célebre frase, né, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E com a mesma garra que ele perseguiu os cristãos, daqui para frente, a mesma determinação de Paulo é usada 100% para a pregação do Evangelho. Na sequência, nós temos um fato importante, né? Atos narra que Pedro, né, na casa de Simão, o curtidor, enquanto ele esperava o almoço, ele teve uma visão onde descia do céu um lençol, como se fosse um lençol, né, seguro pelas 4 pontas, e dentro desse lençol existia todas as espécies de animais
puros e imundos, né? E uma voz do céu dizia: Pedro, mata e come. Logicamente, como um bom judeu, ele nunca, né, ele fala, né, no evento, nunca entrou coisa alguma imunda, né? E a voz diz: Pedro, não chame de imundo que o Senhor santificou. Então aquilo, na verdade, Pedro não entendeu o que significava, mas logo depois chegou os criados do centurião romano Cornélio, que ele, apesar de romano, ele nutria uma grande simpatia pelo povo e pela religião dos judeus, né? Era um homem íntegro, e teve uma visão onde um anjo disse para ele procurar Pedro, que Pedro estava lá na casa de Simão, o curtidor, e que quando ele chegasse ele ia esclarecer tudo. Então, estas pessoas chegaram na casa de Simão e levaram Pedro, e Pedro, instruído por Deus, foi com eles. Chegou lá, a casa de Cornélio estava cheia de gente, cheia de gentios, né? Pessoas que não eram judias, né? E disseram que eles estavam prontos para ouvir Pedro, né? E aí Pedro entendeu a lição do lençol cheio de animais impuros, e aquilo significava os gentios, que ele não tinha mais que fazer dissensão entre judeu e gentio. A partir daquele momento, né, o evangelho tinha que ser pregado aos gentios, né? E a conversão de Cornélio, né, e as outras pessoas que estavam na casa dele à espera de Pedro é um indício de que dali para frente, né, o evangelho teria necessariamente que ser levado aos gentios. Temos uma história muito interessante de Pedro, e Pedro foi preso, né? E eles esperavam inclusive executar Pedro, né? Por ordem do Sinédrio. Pedro foi preso, e a igreja toda orava por ele, intercedia por ele, porque era uma figura muito importante no cristianismo, né? Tinha sido testemunho ocular, né, dos anos que Jesus passou pregando. E à noite veio um anjo, né, em atenção às orações dos santos que estavam orando por ele. Aparece um anjo e liberta Pedro. E a história fala que é interessante como que Pedro chegou à porta, né? Ele seguiu o anjo foi abrindo as portas e Pedro atrás dele. E quando Pedro chega à casa onde as pessoas estavam orando, uma criada chamada Rode abriu a porta e ficou tão espantada que ela fechou a porta de volta e voltou para falar com os irmãos, né? Que não acreditaram, mas foram lá. Pedro, né, em atenção às orações deles, né, Deus tinha mandado um anjo para libertar Pedro, né? Temos uma história interessante, né, já Paulo pregando aos gentios, né? Ele vai se encontrar com um procônsul, né, o procônsul Sérgio Paulo, né, que queria ouvir sobre Jesus. Ele estava muito interessado. Paulo foi, mas lá também se encontrava um certo Elimas, um mágico, né, que ficou atrapalhando as coisas para Paulo. Seguramente incitado por forças satânicas, e ele tentava atrapalhar, né? E Paulo então repreende ele, e ele fica cego, né? Você veja como é tentar o Senhor Deus, né? Então esse é um caso interessante, porque é o evangelho, e o procônsul termina, e isso é encontrado em registros históricos, que o procônsul era muito importante, e ele se tornou cristão por força da pregação de Paulo, né? Em seguida, nós temos uma situação interessante. Muitos judeus começaram a se converter também, mas alguns deles estavam levando alguns conceitos judaicos que já não cabia mais, e um deles era a circuncisão. A circuncisão era num momento específico, era uma marca tribal e tinha o seu momento específico, mas ela não tinha nenhum significado depois da vinda de Jesus. Mas os judeus, alguns judeus, né, até que diziam que estavam comissionados pelos judeus cristãos de Jerusalém, né, a dizer que o pessoal tinha que se circuncidar, e isso criou uma grande celeuma no meio dos santos. E o que aconteceu foi que criou-se um concílio, o concílio de Jerusalém, né? E neste concílio adotou-se a seguinte recomendação:
os ritos judeus não faziam mais sentido, porque na verdade todos os ritos ligados a Jesus eles já tinham sido cumpridos, não havia mais. Muita gente diz, não, a lei foi abolida. Ela não foi abolida, a lei mosaica, ela simplesmente não fazia mais sentido depois de Jesus, não havia mais sentido imolar cordeiro, e assim como também a circuncisão. Então o primeiro concílio da igreja foi esse, de Jerusalém, para determinar os irmãos que iriam pelas igrejas, dizendo, olha, a gente aconselha que aconselha firmemente que se abstenham de carnes sufocadas e qualquer tipo de prostituição, mas circuncisão não faz mais sentido, né? Temos ainda um relato de Paulo e Silas, seu companheiro de missão, quando foram presos, né? Eles foram açoitados e presos, mas na prisão eles começam a louvar a Deus e a cantar, né? Então a prisão estremece, os grilhões são partidos e eles são libertos, mas ficam por ali. Quando o soldado que os guardava, né, quis se matar, porque naquela época para um guarda perder um prisioneiro era a sentença de morte, né? Aí Paulo disse, olha, não faça isso, nós estamos aqui, ninguém foi embora. E o guarda acaba se convertendo, né, pela pregação de Paulo. Muito bonito isso. Como o nosso vídeo já está chegando num tamanho razoável, nós vamos encerrar por aqui esse estudo. E nós voltamos então com o vídeo número 10, com mais histórias de Atos dos Apóstolos, e vamos começar então as cartas, né? Fiquem com Deus e se lembre sempre que o estudo das Escrituras é o princípio do processo de se aproximar do nosso Deus.